Mas no capítulo 40, no verso 1, o copeiro e padeiro ofenderam a Faraó, onde diz, peço aos amados que mantenham a sua Bíblia aberta, para que possamos acompanhar as passagens. Passadas estas coisas, no capítulo 40, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Igreja, estes dois homens, o padeiro e o copeiro, ofenderam a Faraó. Eram pessoas que tinham um acesso restrito a Faraó. Não era todo mundo que tinha acesso ao rei. Eram pessoas de alta confiança. Só quem chegava a Faraó eram pessoas que tinham extrema confiança do próprio Faraó. E o padeiro e o copeiro eram um desses homens. Para você ter ideia, o copeiro, ele levava o vinho para Faraó. Muitos historiadores dizem que antes que Faraó tomasse do vinho, ele mesmo o copeiro tinha que experimentar o vinho e repassar para Faraó. Olha só, para saber se não tinha alguma trama para matar o rei. Aí esses homens, por algum motivo, ofenderam a Faraó. A Bíblia não diz, mas certamente eles praticaram coisas que Faraó não gostou. E Faraó não pensou duas vezes, jogou eles na prisão. Agora, o copeiro e o padeiro estão na prisão. É bem importante que esse capítulo 40 de Gênesis, ele tem essas duas narrativas desses dois homens. E aqui José vai revelar os sonhos desses dois homens. Capítulo 40 é só isso. É só esta história dos dois homens que estavam presos e José revelando os sonhos de ambos. Pois bem, o copeiro e o padeiro estão presos. Mas no verso 4 de Gênesis 40, esses presos ficaram na responsabilidade de José. Quando eles foram presos, que ofenderam a Faraó, como José já tinha confiança lá no carcereiro, já tinha confiança do carcereiro, lá na prisão, agora estes dois homens ficam sobre a responsabilidade de José. Aqui só mostra o quanto José era competente em tudo que fazia. Ele ganhou a confiança de Potifar, era o filho predileto de Jacó, e também aonde ele chegou agora na prisão, lá num lugar terrível, ele ganha a confiança do homem que era responsável para tomar conta daquele lugar. Agora, o copeiro e o padeiro estão sobre a responsabilidade deste jovem chamado José. Mas ambos sonharam, no verso 5, quando ele diz: e ambos sonharam, cada um seu sonho na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Estes dois homens tiveram um sonho dentro da prisão. Mas não foi um sonho qualquer. Foi um sonho que levaram esses dois homens a ficar tristes, de cabeça baixa, aterrorizado, porque até então eles não estavam decifrando o que o sonho o revelava. Ele não sabia, porque a palavra de Deus vai dizer nesses próximos versos que José vai ver esses dois homens tristes lá na cadeia. Como José era responsável pelas celas, certamente ele passando ali, viu de repente os homens tristes, cabeça baixa. Aí, a palavra de Deus vai dizer que no verso 8, José pede para contar o sonho, contar-lhe o sonho, conforme está escrito aqui. José pede para contar, teve um erro de escrita, mas é para contar-lhe
o sonho. Aí eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. José viu o semblante destes dois homens, e ele vai agora e pede para que revele o sonho a qual eles contem a José o que eles sonharam. Porque José, é bem importante aqui, que José, ele não se autopromove. José aqui coloca a revelação como uma dádiva de Deus, um poder de Deus. É bem interessante aqui que José está dizendo: me conte o sonho que eu tenho um dom de revelações. Não, José está dizendo: pertence a Deus as interpretações. Olha só, certamente José orava, pedia a Deus direcionamento, e Deus o dava. Aí, o primeiro a contar o sonho foi o copeiro. Você vai entender que os dois ficaram com medo de contar o sonho. Mas na medida que José vai até ele, os intercede e ali diz: conta-me o sonho. Aí o copeiro toma a iniciativa. Aqui no verso 9 ao 11, que o copeiro agora vai tomar a iniciativa e vai contar o sonho a José. Aí diz: José, eu sonhei com uma videira perante mim, e diante desta videira eu via 3 galhos bem verdes, bem floridos e cheios de uva, e na minha mão eu estava com uma taça. Eu espremia essas uvas e ia e entregava ao rei, a Faraó. Aí José disse: vou interpretar este sonho, dos versos 12 a 13. Aí José disse: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda desses 3 dias, Faraó te reabitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Resumindo para você, igreja, a interpretação de José dizendo: olha, o sonho vai se concretizar daqui a 3 dias. E você não era o copeiro de Faraó, então você vai ser reintegrado ao cargo ao qual exercia. Aí, maravilha, foi uma interpretação perfeita. Quem não queria receber essa interpretação, sabendo que dentro de 3 dias estaria livre e posto no cargo ao qual exercia, servindo ao rei, a Faraó? Era uma interpretação maravilhosa. Aí, motivado por esta interpretação, agora o padeiro toma a iniciativa de contar o seu sonho também a José. Porque a palavra vai dizer que o padeiro, ele viu o sonho, a interpretação maravilhosa, ele disse: também eu acho que é a mesma coisa para mim. Aí no verso, aí só antes de entrar no sonho do copeiro, do padeiro, ainda finalizando a parte do copeiro, José pede para que quando ele estiver junto a Faraó, lembre dele. No verso 14 fala: porém, lembra de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que seja bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa.
porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para me puserem nesta masmorra. José está pedindo agora para que, quando ele estiver na presença de Faraó, ele lembre do homem a qual ajudou ele a sair da prisão. E disse: olha, padeiro, olha, copeiro, quando estiver lá com Faraó, se vindo a ele na intimidade ali, quando Faraó estiver só, fale da minha pessoa para ele. Diz que eu estou preso inocentemente, eu não fiz nada. Lembra de mim lá quando estiver com Faraó, por gentileza. Pois bem, isso foi o pedido de José a este homem. Aí, motivado pela interpretação maravilhosa do copeiro, agora o padeiro toma a decisão de contar a José. Diz: agora é minha vez, vamos ver o que o meu sonho diz, porque eu acredito que vai ser a mesma coisa. Daqui a 3 dias, não sei quanto tempo eu vou sair daqui. Aí o padeiro diz no verso 16: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estava sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comia do cesto na minha cabeça. Aí José vai revelar este sonho. Então disse José no verso 18, a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias, bem parecido com o sonho do copeiro. Dentro ainda desses 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. Ninguém queria ouvir uma revelação dessa. Olha que sonho pesado foi para este padeiro. Aí José interpreta este sonho. Acredito que foi um choque tremendo para ele. Ele estava pensando que ia sair da cadeia, mas não. Recebeu um decreto de morte, a qual a cabeça dele ia ser decepada daqui a 3 dias. Pois bem, esses 2 sonhos, revelados ambos por José, revelados por Deus através de José, usado ali por Deus, é concretizado tudo conforme José tinha dito. No verso 20, no 3º dia, ou seja, 3 dias, igual o que José falou, era aniversário de nascimento de Faraó, ou seja, o Faraó estava aniversariando. E deu um banquete a todos, ou seja, fez um grande banquete. E no meio deste, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Diante desta festa, a qual o Faraó fez de aniversário para ali festejar o seu ano de vida, ele trouxe de volta o copeiro para o servir, concretizando as interpretações de José, e do mesmo jeito ele mandou decepar a cabeça do padeiro, concretizando também as interpretações de José. Então, igreja, você que nos assiste, este é o Gênesis 40. 2 homens presos sonharam, mas foi revelado por Deus, usando o seu filho José, um jovem que temia a Deus e andava com retidão diante do Senhor. Pois bem, meus amados, partindo agora para a finalização deste capítulo,
Ao copeiro-chefe reentregou no seu cargo, no qual o copo na mão de Faraó, ou seja, ele retornou para as suas atividades. Mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. Aqui é bem interessante. Se lembra que quando José interpretou o sonho do copeiro, ele pediu para lembrar dele quando estivesse com Faraó. Mas no verso 23 a palavra de Deus vai dizer: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém ele se esqueceu. Quando estava no bem bom, esqueceu de José, e José lá na cadeia. E assim foi passando o tempo.